não vê um judeu que não seja próspero. Não existe um judeu que não seja próspero. Mesmo que ele não queira, ele é. Eu não quero ser próspero hoje. Ele vai ser. Porque a promessa foi dada para ele. Porque toda a descendência dele foi correta. E nós não somos da raiz de Davi, como diz a palavra, da linhagem de Abraão. Nós não somos. Mas nós herdamos essa linhagem através de Jesus. Uma vez que nós herdamos essa linhagem através de Jesus, as suas bênçãos também estão incorporadas através de Jesus na nossa vida. O problema é que o judeu já nasce, é cultural, ele já aprende, ele já nasce aprendendo o respeito do dízimo. O judeu, ele já sabe que isso não é uma ocasionalidade, é uma obrigação. Que por mais que ele não tenha feito voto a Deus, a linhagem e a família dele já está em débito. Ele já sabe que vai ser abençoado e ele já sabe que ele vai ter essa devolução a dar a Deus. E porventura é um ciclo. É um ciclo. Você pode ver que por mais que o judeu ele possa ter prejuízo, ele sempre sai por cima. Deus sempre abençoa. Se quer um exemplo? Silvio Santos, ele chegou numa situação na época que ele praticamente estava falido. Ele estava pensando em vender o SBT, porque o genro dele faliu o banco pan-americano, e ele deu entrevista dizendo que ia vender, e o Silvio Santos tem um coração assim fantástico. Ele queria vender o SBT para pagar os credores e os funcionários. Ele não queria nada, ele só queria, não queria dever para ninguém. E ele mexendo daqui, mexendo dali, não precisou vender o SBT, está possível. Detalhe, tá? Pode procurar na internet. Silvio Santos é o maior pagador de impostos do Brasil. Eu sei porque eu tenho amigos meus que trabalham no SBT. Se tiver um papel de bala que tem que pagar imposto, não clica, paga. Ah, mas você, através da lei tal, você pode não pagar. Não paga. Está na lei que eu tenho que pagar? Paga. Correção. Não diante dos homens. Ele não faz isso para ser bonitinho diante dos homens, para ser candidato. Ele tem respeito diante de Deus. Porque quando você faz para Deus, você não precisa provar para os homens. Os homens veem o teu caráter diante de Deus. Quando você tem uma vida ilibada, se preocupando com Deus, você não precisa se preocupar se alguém acha certo ou se acha errado. Porque é sempre certo. Então, quando nós temos um relacionamento com Deus, voltado nessa área das finanças, e começamos a entender que tudo que nós temos não vem da minha capacidade, não vem da tua capacidade, não vem da capacidade do teu chefe, ou da misericórdia da empresa que te deu um emprego. Não, foi o dom de Deus, foi Ele que te deu. Um homem possível não pode nem respirar sozinho. Porque se Deus não for para a sua cara e parar, você não respira mais. Quantas pessoas dormem e não acordam? Você não pode nada. Nós somos o eterno e simples milagre de Deus. Nós deveríamos fazer esse dízimo todos os dias só pelo fato de estarmos vivos. Só pelo fato de nós conseguirmos abrir os olhos de manhã e enxergar, sendo que tem pessoas que estão cegas. Pessoas que não conseguem respirar se não tiver um aparelho ligado e nós podemos respirar normalmente. Porque nós só conseguimos entender e dar graças a Deus aquilo que nós temos quando nós perdemos. É só quando nós não temos que nós damos valor. Chega para uma pessoa no hospital e pergunta para ela o que ela daria para sair de lá e viver a vida normalmente. Ela daria a vida dela até. Então, a oferta, o dízimo, não é uma coisa instituída por igreja. Quebre esse paradigma da vida de vocês. Todas as vezes que você ouvir um pastor, um padre, seja lá quem for, falando bem ou criticando o dízimo,
não associe esta pessoa a algo que o homem inventou. O ano sabático já foi criado há mais de 4.000 anos. O dízimo já foi instituído há muito mais tempo do que isso. O dízimo, na verdade, dentro do estudo da etimologia bíblica e do princípio básico da criação, o dízimo ele foi instituído desde que o homem foi colocado sobre a terra. Porque Deus criou os céus, a terra, todos os animais, tudo que existe na terra para o homem. Deus não criou o homem e depois as coisas. Deus criou as coisas para o homem. E depois que Deus criou todas as coisas e colocou o homem, Deus falou assim: olha, de tudo que você está vendo aqui, você pode comer, você pode se fartar, pode dar nome para os animais, pode fazer o que você quiser. Mas aquela árvore lá, você não mexe. A árvore da sabedoria do bem e do mal. Aquela lá é minha, não põe a mão. Aí o que Adão e Eva fizeram? Tendo o mundo inteiro. O mundo inteiro. Foi lá mexer na árvore que era de Deus. Deu nisso. Pecado. Deus tinha o dízimo dele já. Deus criou tudo para o homem. E tirou a parte dele. A parte dele é essa árvore aqui, ó. Isso aqui ninguém mexe, tá? Isso aqui é meu. O homem foi lá e pôs a mão. O que aconteceu? Aconteceu essa desgraça para Adão e Eva. Da mesma forma, é quando você põe a mão naquilo que não é teu. Aí que vem o detalhe. Se você faz um voto a Deus e fala assim: olha, a partir de agora, se eu ganhei R$1.000, R$100, eu vou dar no centro, eu vou dar para uma pessoa que está precisando, eu vou ajudar aquele irmão que me ajudou um dia, eu vou entregar lá na igreja que eu estava. Não importa o que você vai fazer, você está devolvendo a Deus, porque não é teu mais. Se você fez o voto e você separou aqueles R$100, vamos dizer lá, e você gastou o que não era teu, aí é problema teu com Deus. Porque você está quebrando o voto, você está amaldiçoando aquilo que é abençoado, que você mesmo se propôs a ser abençoado. Então, para finalizar, entenda os dois princípios básicos de uma vida financeira saudável e feliz. Dízimo, ele repreende tudo aquilo que faz com que as tuas finanças elas escorram pelo ralo. A oferta prospera o pouco que você tem. Ela prospera. Se você fizer uma pesquisa básica, procura uma pessoa que ela tem um coração muito aberto, ela doa demais, ela entrega, se ela puder, ela tira a roupa do corpo e entrega. Pergunta para essa pessoa se ela passa necessidade. Ela pode não ter uma vida, pode ser rica, pode não ter uma vida farta, mas não falta nada para ela. Nada. E uma pessoa que já não tem e ainda consegue ofertar aquilo que não tem, não é uma pessoa próspera. A oferta ela multiplica. Essa é uma lei imutável. O dízimo, ele repreende o devorador da sua vida, ele te protege. Isso é um princípio espiritual que você não pode ignorar. Infelizmente, as pessoas sujaram esse nome. As instituições, elas pisaram em cima disso. Tem locais aí que tem até tabela de data de pagamento de dízimo do irmão do fulano. Isso é um crime. Porque isso é um voto pessoal. Isso é um voto pessoal. Imagina, é mais ou menos assim. Você tem um amigo, você fala para o amigo que você foi na Aparecida do Norte, fez uma promessa e você foi abençoado. Aí o amigo fala assim: eu vou fazer uma promessa com ela também, vou lá. Tudo bem, só que você tem que me dar metade do que você conseguir com ela, tá? É mais ou menos isso que eu estou fazendo.
O dízimo, assim como uma promessa, ela é muito pessoal, ela é interpessoal. Como eu disse, ela é tão pessoal, seu, com Deus, que ninguém precisa saber do que você fez, o que você está dando, para quem você está dando, se você está ofertando ou não, onde, não importa. O que importa é a sinceridade com que você selou esse pacto com Deus. Porque selar esse pacto com Deus, nós, ocidentais, cristãos, somos relapsos. Porque eu conheço e conheci também, conheço e conheci pessoas que são satanistas e fazem pacto com Satanás. E eles são absolutamente e absurdamente corretos nos seus votos. Eles deixam de comer, mas o voto dele ele não deixa de pagar. Porque ele sabe que vai ter consequências. E nós, que temos um Deus de graça, não de graça não paga, mas a graça de Deus sobre a nossa vida, um Deus de amor, nós levamos como qualquer coisa. O nosso respeito devia ter que ser muito maior do que esses. E nós não somos assim, infelizmente. O cristão, ele não é assim. Ele não tem muito respeito com votos. Eu posso perguntar para cada um de vocês, quem é que vocês conhecem que já fizeram promessas e não pagaram as promessas? E receberam as bênçãos, né? E não pagaram as promessas. E se pagaram, pagaram de qualquer jeito. Eu tive na Aparecida aí semana passada, com um casal de amigos nossos. E lá a gente viu pessoas pagando as promessas assim, de uma forma que não tem como você não se emocionar. Pessoa com aquele espírito de gratidão, de verdade. Porque para Deus não importa o tipo de promessa ou de voto que você faz. Para Deus importa a integridade com que você vai pagar, que você vai devolver esse voto. Você não tem, olha, isso eu tenho embasamento bíblico. Eu não tenho medo de dizer isso para vocês. Deus, Ele permite que você desafie Ele. Que está escrito em Malaquias, é o único texto que Deus faz isso. Mas existe um texto que vocês podem procurar em 2 Reis, se eu não estiver enganado, que existe um homem que ele foi fazer um voto com Deus, e ele falou assim: olha, faz tal coisa que eu vou te abençoar. E ele falou assim para Deus: não, vamos fazer o seguinte, eu vou colocar um pouquinho de algodão aqui no chão. Quando for de manhã, se todo orvalho da terra tiver no algodão, e tudo estiver seco, mas todo orvalho estiver só no algodão, aí eu acredito em ti. Falou isso para Deus. E Deus, tá bom. Quando foi de manhã, tudo estava seco e o algodão estava ensopado. Aí ele pegou, olha só, ele olhou assim, interessante, né? Eu só vou acreditar mesmo se amanhã tudo estiver molhado de orvalho e só o algodão estiver seco. Tá? E Deus no dia seguinte, tudo estava molhado e o algodão seco. Aí foi que ele foi para a guerra e venceu. Gideão. Procure isso na internet. Você vai ver o desafio que Gideão fez com Deus. Petulante. Deus ficou bravo? Não. Deus, ele tem prazer em se mostrar para nós que Deus é Deus. O problema, gente, é que até para isso a gente tem preguiça. Até para ter relacionamento com Deus a gente tem preguiça. Deus está aí. Deus quer se mostrar o que Ele pode fazer na minha vida, pode fazer na tua vida. Porque é o que Ele já fez na minha vida. Eu não tenho mais nem o que falar. Eu já estou ficando com o cabelo mais branco do que eu já tenho. De dizer para vocês que em 2010 eu tive 4 meses de vida. Era para eu ter morrido em outubro de 2010. Vai fazer 10 anos. Já foi, acho. Que eu estou na hora extra. Eu estou na prorrogação. Mas eu fiz um acordo com Deus.
Eu fiz um jejum X, fazendo determinadas coisas. E o médico que estava me tratando desafiou, dizendo que a ciência dele tinha mais poder do que o Deus que eu criei. Tá bom, vou fazer um desafio. Não tem mais nada a perder mesmo, já vou morrer em outubro. Eu fiz. Quando foi no dia da operação, eu não tinha mais o câncer. Estava aqui, enchendo o saco dos outros. Então, não tenha medo de conhecer quem pode fazer tudo para você. Leia a Bíblia. Você só vai entender quem é Deus quando você lê o manual do homem, que é a Bíblia. Aí Deus se mostra quem ele é. Aí cabe a você acreditar ou não, é outra coisa. Mas lá está escrito. Josué, quando ele foi para a batalha, procura, lê no livro de Josué. Depois você não lembrar esses textos, assiste de novo esse vídeo. Procura o livro de Josué. E você vai ver que Josué não sabia lutar de noite. Ele só sabia lutar de dia. E o exército que vinha para brigar com ele era especialista em brigar de noite. O que acontece? Todo o reino de Israel ia morrer. E Josué falou assim: Senhor, nós vamos morrer. Não tem como o Senhor parar o sol, não. Porque a gente só sabe brigar de dia. E Deus parou o sol pelo dia inteiro. E o sol não se pôs enquanto Josué não matasse todos os exércitos. Ah, mas será que isso é verdade? Procura na internet, vai buscar nos cientistas. Por que nós temos o ano bissexto? Por que é que fevereiro só tem 28 dias? Porque se você fizer a conta, nós estamos atrasados em um dia. Porque Deus parou o dia por causa de um homem que ousou conversar com Deus e acreditar no que ele pode. Ah, porque está na Bíblia. Não, gente, é homem de carne e osso como eu e você. Sabe qual que é a diferença? A gente não acredita. Só quando está no fundo do poço, como eu já tive, que acreditei. Ah, mas sabe por que eu também acreditei? Que eu podia, tendo só 4 meses de vida, já podre, já poder estar aqui enchendo o saco de vocês? Porque um certo momento, quando eu estive passando fome, eu não tive mais o meu filho deficiente. Eu tenho um filho que tem paralisia cerebral. Não tinha o que comer, não tinha nada, olhava para os 4 cantos, a mãe dele chorando, desesperada, não tinha o que fazer. E eu vendo ela desesperada assim, eu tive um lapso de maluquice. Eu peguei assim no colarinho dela assim, e falei assim: para de chorar, olha na minha cara. Você nunca mais vai chorar por falta de comida. Entendeu? Ela levou um susto assim. Aí eu soltei ela. Não sabia nem de onde ele tinha ela. Eu falei essa besteira. E eu coloquei isso nas mãos de Deus. 5 minutos depois, já vou acabar. 5 minutos depois, o telefone toca. Um amigo, eu já contei isso aqui. Um amigo me liga: Milton, o meu computador aqui, você pode me ajudar aqui, que eu não estou conseguindo imprimir? Porque eu tenho empresa de informática, mas naquela época eu trabalhava com os outros, mas já conhecia. Aí eu falei assim: tá bom, eu vou aí porque eu estou precisando esfriar a cabeça. Eu já estava desesperado. Fui lá, consertei o computador dele, fiz a impressão funcionar. E ele falou assim: Milton, eu estou com um problema. Eu vou te deixar em casa, mas antes você não pode passar comigo, que eu preciso comprar uns negócios aqui para casa, você não pode passar comigo no Extra, e depois eu te deixo lá. Vamos lá, a gente vai conversando, que assim vai aliviando a minha cabeça. E ele foi lá, e a gente conversando, ele no Extra, fazendo as compras dele, encheu 2 carrinhos lá, e eu olhava para aquilo lá: 2 carrinhos. E eu nem farinha tenho em casa. Encheu 2 carrinhos, e ele lá olhando para minha cara, rindo. E eu lá com aquela cara assim, rindo também, só para fazer. Bom, fez as compras dele, colocamos lá, ele foi me deixar em casa. Quando ele chegou em casa, ele pegou, eu saí do carro, cumprimentei ele, já estava falando: vai me cumprimentar por quê? Eu falei: você já me deixou em casa, obrigado. Eu falei assim: não, peraí, eu não te paguei o serviço que você fez lá em casa. Aí ele pegou, tirou um dinheiro do serviço que eu fiz,
que era semelhante era relativo a um mês de trabalho. Entendeu? Eu não tenho como falar isso e ficar emocionado. Os 2 carrinhos de compra ele deixou na minha casa. Ele foi lá para abastecer a minha casa. Ele me deu o dinheiro relativo a um mês de trabalho. Você quer saber o pior? Ele não sabia o que estava passando. Eu nunca fui de falar do meu problema para ele. Eu sempre falo para Deus. Nada. Desde o primeiro dia que eu estou aqui, eu nunca dei exemplo dos outros, eu nunca falei daquilo que eu estudei, daquilo que eu conheço, eu só falo daquilo que eu vivo. Eu tenho um compromisso, eu tenho um temor diante de Deus de não passar nada daquilo que é supérfluo, daquilo que é sonho, eu falo daquilo que é real. Eu nunca vou dizer daquilo que é simplesmente uma historinha. Se eu estou falando isso para vocês, é porque é uma verdade. Vocês podem mudar a vida de vocês se vocês ousarem a crer em Deus. Hoje Deus virou brincadeira. Todo mundo brinca hoje de ser pastor. Todo mundo hoje brinca de ser espiritual. Todo mundo hoje brinca de... Brinca. É muito fácil você colocar uma Bíblia debaixo do braço e sair criticando quem erra. É muito fácil você colocar uma roupa e se vestir de espiritual, mas o teu coração não reflete aquilo que Deus verdadeiramente está vendo. Você pode me enganar quanto você quiser, com as suas palavras, com o seu modo de vida, com a sua casa boa, mas quem é você de verdade, Deus sabe. E quando nós vivemos uma vida íntegra diante de Deus, a gente não precisa provar nada para ninguém, nem para Deus. Porque a nossa prosperidade, a nossa vida, a nossa idoneidade, ela se reflete sozinha. Você não precisa dar testemunho do que você é. As pessoas olham para você e vê luz. As pessoas olham para você e vê integridade, vê prosperidade. Sabe? Você vira mel. As abelhas ficam tudo rodando atrás de você. Sabe? Você vira mel. Porque ninguém quer ir atrás de perdedor. Nenhum ladrão vai bater na porta de casa vazia. As pessoas querem andar como vitoriosos. Por que você acha que quando você está passando a pior situação da tua vida, todo mundo some? Mas quando você está bem, todo mundo liga para você, para fazer uma visita, para te chamar para festa. Ninguém quer dar para o perdedor. Mas também ninguém quer saber do Deus que faz você ser um vencedor. Quer viver das tuas bênçãos. Mas não quer ser gerador de bênçãos. Quer viver das tuas bênçãos. Temos que ter sabedoria até para isso. Isso é um assunto para outro dia. Mas ouse. Ouse. Crer em Deus é ser ousado. Principalmente nos dias de hoje. Que Deus está sendo levado de forma... Porque quando a gente vê uma rua ter mais igreja do que padaria, é porque não é mais igreja, é comércio. Não estou dizendo que não são bênçãos. Cada porta aberta de uma igreja é uma pessoa salva, é uma pessoa que está sendo liberta, é uma pessoa que está sendo abençoada pela integridade e pela sinceridade daquela pessoa que está lá dentro. Eu não estou falando da pessoa que está lá dentro da igreja. Estou falando da pessoa que tem o intento de abrir a igreja. Porque Deus honra quem está lá dentro pela sinceridade de quem vai lá. Não pela pretensão de quem abriu e de quem está administrando. Vocês são pessoas inteligentes, vocês entendem o que eu estou falando. Mas para finalizar, entenda o seguinte. Entregue o que você tem, seja um doador numa terra fértil.
Isso aqui é uma terra fértil. O local onde você vai, a igreja que você vai é uma terra fértil. A pessoa que um dia te estendeu a mão é uma terra fértil. O teu vizinho que um dia te amparou quando você precisou é uma terra fértil. Invista, devolva, valorize quem um dia valorizou você, quem um dia abriu as portas para você sem nunca ter te pedido nada. Devolva a Deus aquilo que você te deu. Tudo que nós temos hoje, por mais simples, por menor que seja, veio dele. E compete a nós devolvermos a ele. Não que Deus depende do teu dinheiro, da tua oferta, do teu... Não depende disso. Isso é uma expressão espiritual de gratidão. E nós expressamos essa gratidão através de coisas materiais, porque nós somos materiais. Se nós fôssemos somente espirituais, nós faríamos outras coisas. Mas como nós somos material, e a bênção que você recebeu também é uma bênção material, porque até quando você recebe a bênção de uma saúde, é uma bênção material do teu corpo. Nós devolvemos a Deus. Pense antes. Analise antes. Depois, critique. Aí você decide. São assim as pessoas inteligentes que participam de cultos, palestras e eventos. Ela não ouve, come e já sai se alimentando e cuspindo. Não. Uma pessoa inteligente, ela ouve, analisa, pensa, critica e depois decide. São 5 passos. Faça esses 5 passos daquilo que eu estou dizendo. E prove. Se não acontecer com você, me cobre. Mas Deus, Ele não falha nunca. Muito obrigado. Até a próxima vez.